Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existe uma guerra invisível acontecendo ao seu redor. E você foi escolhido, não por sorte, mas porque há algo em você que o inimigo teme, algo que ele tentou apagar, destruir, silenciar, mas não conseguiu. E hoje você vai descobrir por que Deus permitiu que você passasse por tudo aquilo para chegar exatamente até aqui. Respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar a forma como você enxerga sua própria história. Você já se perguntou por que sua vida parece mais difícil do que a das outras pessoas? Porque, enquanto alguns parecem deslizar pela existência sem grandes traumas, sem grandes perdas, sem grandes batalhas, você carrega cicatrizes que ninguém vê, marcas que não estão na pele, mas estão gravadas fundo na alma. Talvez você tenha perdido alguém que era tudo para você. Talvez tenha sido traído por quem jurou te proteger. Talvez tenha crescido ouvindo que não era suficiente, que não ia conseguir, que não tinha valor. E no meio de tudo isso, teve dias em que você olhou para o céu e perguntou: Deus, por que eu? Eu quero te contar uma história que poucos conhecem, mas que está escrita nas entrelinhas da Bíblia. É a história de um homem chamado Josué, mas não o Josué que você conhece. Não o líder glorioso que derrubou as muralhas de Jericó. Eu quero te levar para o Josué que ninguém viu. O Josué que cresceu como escravo no Egito. O Josué que viu seu povo ser espancado, humilhado, quebrado. O Josué que, aos 10 anos de idade, viu sua própria mãe morrer de exaustão fabricando tijolos sob o sol escaldante do deserto. Ele não sabia que estava sendo preparado. Ele não sabia que cada chicotada, cada noite de fome, cada lágrima derramada em silêncio, estava moldando um guerreiro. Porque Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E o que parecia maldição era, na verdade, a forja onde sua identidade estava sendo temperada no fogo. Deixa eu te levar mais fundo nessa história. Imagina acordar todos os dias às 4 da manhã, antes mesmo do sol nascer. O som dos soldados egípcios batendo nas portas, gritando, arrastando homens, mulheres e até crianças para mais um dia de trabalho forçado. Josué cresceu ouvindo os gritos de dor do seu povo. Cresceu vendo corpos desabarem no chão porque não aguentavam mais. Cresceu com as mãos calejadas, sangrando, moldando tijolos que construíam a glória de um império que os desprezava. E sabe o que é pior? Cresceu ouvindo os próprios hebreus duvidarem de Deus. Onde está o Deus de Abraão? Por que ele permitiu isso? Será que ele se esqueceu da gente? Josué foi criado numa geração que não via motivos para acreditar, que havia perdido a esperança, que havia se acostumado com a escravidão. Mas algo dentro dele, algo pequeno, quase imperceptível, continuava acreditando, não porque fazia sentido, não porque tinha provas, mas porque ele sentia no fundo da alma que aquilo não podia ser o fim da história, que tinha que existir algo maior, que Deus não podia ter abandonado o seu povo. E talvez você se identifique com isso agora. Talvez você tenha crescido num ambiente tóxico, onde ninguém acreditava e onde os sonhos eram esmagados antes mesmo de nascerem. Talvez você tenha sido criado ouvindo que Deus não se importa, que oração não funciona, que fé é coisa de gente ingênua. Talvez você tenha passado anos vendo pessoas ao seu redor desistirem, se entregarem aos vícios, às depressões, às amarguras. Mas você continuou. Mesmo quando tudo dizia para desistir, você continuou. E sabe por quê? Porque Deus colocou algo dentro de você que é mais forte do que qualquer circunstância. Ele colocou uma semente de fé que, mesmo pisoteada, mesmo enterrada na escuridão, continuou viva, esperando o momento certo para brotar. E esse momento é agora. Quando Moisés apareceu no Egito, algo mudou. Não imediatamente. No começo, ficou até pior. Faraó aumentou a carga de trabalho.
Os capatazes ficaram mais violentos, as dores aumentaram. E o povo começou a culpar Moisés, dizendo que ele havia piorado tudo. Josué devia ter uns 25 anos quando isso aconteceu. Ele observava Moisés de longe. Via aquele homem estranho, que havia crescido no palácio, mas que agora se identificava com os escravos. Via ele falar com uma autoridade que ninguém mais tinha. Via ele orar, clamar, profetizar libertação quando tudo parecia perdido. E teve um dia específico que mudou a vida de Josué para sempre. Era noite. Todos estavam recolhidos nas suas casas. O silêncio pesado do medo pairava sobre o povo hebreu, porque Deus havia dito que o anjo da morte passaria pelo Egito naquela noite, levando todos os primogênitos. Mas as casas que tivessem sangue de cordeiro na porta seriam poupadas. Josué estava dentro da sua casa, junto com seu pai, sua família, e ele olhava para aquele sangue na porta, pingando, escorrendo pela madeira. E algo dentro dele entendeu. Aquilo não era só um ritual. Aquilo era uma escolha, era uma declaração de fé. Era dizer: eu confio em Deus, mesmo sem entender tudo. Eu escolho acreditar, mesmo quando tudo parece impossível. E naquela noite, enquanto os gritos dos egípcios ecoavam pela cidade, enquanto Faraó perdia seu próprio filho, enquanto todo um império era quebrado, Josué estava seguro, protegido, não porque era especial, não porque era melhor do que os outros, mas porque ele escolheu confiar no sangue. E hoje, Deus está te lembrando de algo poderoso. Você também está coberto pelo sangue. O sangue de Jesus. E não importa que tipo de anjo da morte esteja tentando te destruir agora, seja depressão, seja ansiedade, seja doença, seja fracasso financeiro, seja solidão, você está protegido. Porque o sangue que te cobre é mais poderoso do que qualquer maldição, do que qualquer ataque, do que qualquer sentença de morte que tentaram colocar sobre a sua vida. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa olhar para a porta da sua vida e ver o sangue ali e dizer: o inimigo não vai passar, porque eu estou coberto, eu estou protegido, eu fui escolhido para viver e não para morrer. Depois daquela noite, o povo de Israel saiu do Egito. Mais de 2 milhões de pessoas, idosos, crianças, mulheres grávidas, animais. Uma multidão caminhando pelo deserto. Livres pela primeira vez em 400 anos. E Josué estava ali, finalmente livre, finalmente respirando um ar que não cheirava a opressão. Mas a liberdade não durou muito, porque Faraó mudou de ideia. Ele reuniu seu exército, o exército mais poderoso do mundo naquela época, e saiu correndo atrás dos hebreus. 600 carros de guerra, milhares de soldados, armados até os dentes, famintos por vingança. E o povo de Israel estava encurralado. Na frente, o Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó se aproximando. Dos lados, montanhas. Não havia saída, não havia como escapar. E o povo entrou em desespero. Começaram a gritar, a chorar, a culpar Moisés. Era melhor ter morrido no Egito. Por que você nos trouxe até aqui para sermos massacrados? Mas Josué não gritou. Ele ficou em silêncio, observando, esperando. Porque ele havia aprendido algo naquela noite da Páscoa. Quando você está cercado, quando não há saída, quando tudo parece perdido, é exatamente ali que Deus faz o impossível. E então aconteceu. Moisés levantou o cajado e o mar se abriu. Simplesmente se abriu. As águas se levantaram como muralhas dos dois lados, e no meio apareceu um caminho seco, e o povo atravessou. 2 milhões de pessoas atravessaram um mar a pé, e quando o exército egípcio tentou seguir, as águas voltaram, e Faraó, seus soldados, seus carros de guerra, foram todos tragados. Josué presenciou isso. Ele viu com os próprios olhos o poder de Deus virando uma situação impossível em vitória total.
E isso marcou ele para sempre, porque ele entendeu algo que muitos nunca entendem. Deus não te tira da batalha. Ele te leva através dela. Ele não remove o mar. Ele abre um caminho no meio do mar. E hoje, eu preciso que você entenda isso também. Você está olhando para uma situação impossível agora. Você está cercado. Parece que não tem saída. Parece que o inimigo vai te alcançar. Então você está no lugar certo. Porque é exatamente aí que Deus faz o que só Ele pode fazer. É exatamente aí que o mar se abre. É exatamente aí que você vai testemunhar algo tão poderoso que você nunca mais vai duvidar do poder de Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa entrar no mar, mesmo quando as águas ainda não se abriram completamente. Porque a fé não é sobre esperar até ter certeza. A fé é sobre confiar quando tudo diz para você correr. Depois da travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel chegou ao Monte Sinai. E lá, Deus fez uma aliança com eles. Deu os 10 mandamentos, estabeleceu leis, mostrou como eles deveriam viver e prometeu levá-los para uma terra que manava leite e mel. Uma terra de abundância, de prosperidade, de paz. Mas o caminho até essa terra não era longo. Na verdade, era uma jornada de apenas 11 dias. 11 dias. Era só seguir reto, confiar em Deus e entrar na promessa. Mas sabe o que aconteceu? O povo demorou 40 anos. 40 anos vagando no deserto. Uma jornada de 11 dias se transformou em 4 décadas de sofrimento. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa da murmuração, por causa do medo. Quando chegaram perto da terra prometida, Moisés enviou 12 espias para reconhecer a terra. E todos voltaram dizendo a mesma coisa. A terra é maravilhosa, realmente mana leite e mel. As frutas são gigantes, os recursos são abundantes, mas os habitantes são fortes. As cidades são fortificadas, há gigantes lá. E nós parecemos gafanhotos perto deles. 10 dos 12 espias disseram: é impossível, não vamos conseguir, vamos morrer se tentarmos entrar. Mas 2, apenas 2 tiveram uma visão diferente: Josué e Calebe. E eles disseram algo que está registrado em Números 13:30. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Percebe a diferença? 10 viram gigantes, 2 viram oportunidade, 10 viram impossibilidade, 2 viram um Deus que é maior do que qualquer gigante. 10 se viram como gafanhotos, 2 se viram como filhos do Deus vivo. E sabe o que aconteceu? O povo acreditou nos 10, e por causa disso, toda aquela geração morreu no deserto. Todos, exceto Josué e Calebe. Porque Deus disse: vocês não vão entrar. Mas esses 2 que confiaram em mim, que não duvidaram, que viram possibilidade onde os outros viram derrota, esses vão entrar. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para você. Qual dos 12 espias você tem sido? Você tem olhado para os gigantes da sua vida e se visto como gafanhoto? Você tem murmurado, reclamado, duvidado? Ou você tem declarado: eu vou subir e possuir a terra, porque o meu Deus é maior? Porque veja bem, o que te impede de entrar na sua promessa não são os gigantes, são os seus pensamentos. Não é o tamanho do problema, é o tamanho da sua fé. Não é a força do inimigo, é a força da sua confiança. E durante 40 anos, Josué teve que conviver com uma geração inteira de murmuradores. Teve que ouvir reclamações todos os dias. Teve que ver pessoas desistindo, morrendo, perdendo a fé. Mas ele não se contaminou. Ele não deixou a incredulidade dos outros infectar o coração dele, porque ele havia decidido algo. Ele ia confiar em Deus, não importava o quê. E talvez você esteja num ambiente assim agora, rodeado de pessoas negativas, que só veem o lado ruim, que só reclamam, que só profetizam derrota. E é tentador se deixar contaminar.
É tentador começar a pensar como eles, a falar como eles, a desistir como eles. Mas Deus está te chamando para ser diferente, para ser como Josué, para manter sua fé viva, mesmo quando todos ao redor estão morrendo espiritualmente. Mas tem algo sobre Josué que a maioria das pessoas não percebe. Algo que foi o verdadeiro segredo da vitória dele. Tem um versículo em Êxodo 33:11 que diz algo profundo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas o jovem Josué, seu auxiliar, não se afastava da tenda. Você entendeu o que isso significa? Enquanto Moisés ia embora, Josué ficava. Enquanto o povo voltava para as suas tendas, para as suas rotinas, as suas distrações, Josué permanecia na presença de Deus. Não porque era obrigado, não porque alguém estava vendo, mas porque ele havia descoberto algo. A presença de Deus é viciante. Quando você realmente experimenta, quando você realmente sente a glória, a paz, o amor que emana dali, você não quer sair. E foi ali, naqueles momentos de intimidade, que Josué foi moldado. Foi ali que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Foi ali que ele foi preparado para liderar. Foi ali que as estratégias foram reveladas, que o caráter foi formado, que a unção foi derramada. Porque, veja bem, você pode ter o melhor treinamento do mundo, pode ler todos os livros, pode frequentar todos os seminários, mas se você não tem intimidade com Deus, você vai falhar. Porque a vitória não vem da sua capacidade, vem da sua presença, não vem da sua força, vem da sua unção, não vem do seu conhecimento, vem da sua sabedoria. E hoje, Deus está te convidando para isso, para sair da multidão, para parar de viver como todo mundo vive, para buscar Ele não por obrigação, mas por desejo, para ficar na tenda quando todo mundo já foi embora, para persistir na oração quando todo mundo já desistiu, para clamar, para jejuar, para se consagrar, porque tem uma diferença gritante entre quem conhece Deus e quem só ouviu falar dele. Quem só ouviu falar desiste na primeira dificuldade, mas quem conhece, quem experimentou, quem viu a glória, esse não desiste nunca, porque ele sabe que vale a pena, ele sabe que Deus é real, ele sabe que as promessas vão se cumprir. E durante esses 40 anos, enquanto uma geração inteira morria no deserto, Josué estava sendo forjado, cada manhã acordando e escolhendo confiar, cada noite indo dormir em paz, mesmo no meio do caos. Cada dia aprendendo mais sobre quem Deus é, cada batalha vencida, cada prova superada, cada vez que ele poderia ter duvidado, mas escolheu crer. E quando você olha a vida de Josué, você não vê um homem perfeito. Você vê um homem que caiu, que teve medo, que errou, mas que sempre voltou para a presença de Deus, que sempre se levantou, que sempre escolheu confiar. E é isso que Deus quer de você, não perfeição, mas persistência, não ausência de dúvidas, mas escolha de fé, não uma vida sem quedas, mas a coragem de se levantar toda vez que cair. Depois de 40 anos, finalmente chegou o momento. O povo de Israel estava acampado às margens do Rio Jordão. Do outro lado estava Canaã, a terra prometida. Tudo o que Deus havia prometido estava ali, esperando. Mas então, algo inesperado aconteceu. Moisés morreu. O homem que havia libertado Israel do Egito, o homem que havia aberto o Mar Vermelho, o homem que falava com Deus face a face, morreu e não entrou na terra prometida. E o povo ficou em choque, em desespero. Como seguir em frente sem Moisés? Como confiar? Como vencer? E foi nesse momento de caos, de incerteza, de medo, que Deus chamou Josué e disse algo que está registrado em Josué 1:2-3. Moisés, meu servo, morreu. Agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vô-lo tenho dado.
Percebe o que Deus está dizendo? Moisés morreu, mas eu não morri. Eu continuo aqui. E agora é a sua vez, Josué. Levanta-te. Imagina o que passou pela cabeça de Josué naquele momento. Ele devia estar com uns 65 anos. 65. Uma idade em que a maioria das pessoas já está aposentada, relaxando, diminuindo o ritmo. Mas Deus estava dizendo: agora é a sua hora. Agora você vai fazer o que ninguém mais pode fazer. E Josué podia ter dito: Deus, eu sou velho demais. Eu não tenho o carisma de Moisés. Eu não falo tão bem. Eu não vi sarça ardente. Eu não abri mar. Eu sou só o auxiliar. Eu sempre fui o segundo. Como é que o povo vai me seguir? Mas ele não disse nada disso, porque ele havia aprendido ao longo de 40 anos que Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E Deus disse para ele algo que é para você também. Hoje, não te mandei. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Presta atenção nessas palavras. Não te mandei eu? Não é uma pergunta, é uma afirmação. É Deus dizendo: Josué, eu escolhi você. Não importa o que você pensa sobre si mesmo, não importa quantas vezes você se sentiu pequeno, não importa quantas vezes você duvidou, eu escolhi você. E quando eu escolho alguém, eu não erro. E hoje, Deus está dizendo isso para você. Talvez você tenha passado anos se sentindo inferior, se comparando com os outros, achando que nunca ia ser usado por Deus. Talvez você tenha crescido sendo o auxiliar, o que ficava na sombra, o que ninguém notava. Mas Deus te vê e Ele te escolheu, não apesar das suas fraquezas, mas através delas, porque veja o que Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo. Ele não disse, seja perfeito. Ele disse, esforça-te. Não disse, nunca tenha medo. Ele disse, não temas, porque Ele sabe que o medo vem. Mas você não pode deixar o medo te paralisar. Você não pode deixar a dúvida te impedir de dar o próximo passo. E então Deus promete algo poderoso. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não importa para onde você vá, não importa que tipo de batalha você enfrente, não importa quantos gigantes estejam na sua frente, Deus está com você. E se Deus está com você, quem pode ser contra você? Então Josué aceitou o chamado. E a primeira missão que Deus deu para ele foi atravessar o Rio Jordão. Mas não era qualquer época do ano. Era a época de colheita. O rio estava transbordando. As águas estavam violentas, rápidas, perigosas. Humanamente falando, era impossível atravessar. E Deus disse algo que parecia absurdo. Manda os sacerdotes entrarem no rio carregando a Arca da Aliança. E quando os pés deles tocarem a água, o rio vai se abrir. Percebe a fé que isso exigia? Não era o rio vai se abrir e depois vocês entram. Era, entrem primeiro, molhem os pés, deem o passo de fé. E aí, só aí, eu vou agir. E Josué reuniu o povo e explicou o plano. E dá para imaginar o que algumas pessoas devem ter pensado. Esse cara enlouqueceu, vai matar a gente afogado. Como é que a gente vai entrar num rio transbordando? Mas Josué já tinha aprendido a não questionar Deus. Ele já tinha visto o Mar Vermelho se abrir. Ele já tinha visto maná cair do céu. Ele já tinha visto Deus prover água de uma rocha. Então ele disse, se Deus mandou, a gente vai. E os sacerdotes começaram a caminhar. 1 passo, 3 passos, cada vez mais perto da água. E o povo observando, segurando a respiração, com o coração acelerado. E quando o pé do primeiro sacerdote tocou a água, o rio parou. As águas de cima se levantaram, e as águas de baixo desceram.
E no meio apareceu um caminho seco, e todo o povo de Israel atravessou, mais de 2 milhões de pessoas. E enquanto eles atravessavam, Josué mandou 12 homens pegarem 12 pedras do fundo do rio, e depois ergueram um memorial, para que as próximas gerações perguntassem o que significam essas pedras. E eles pudessem responder: essas pedras lembram o dia em que Deus abriu o impossível para nós. E hoje eu quero que você entenda algo. Deus está te chamando para entrar no rio, para molhar os pés, para dar o passo de fé antes de ver o milagre, porque é assim que Deus age. Ele não remove o obstáculo antes de você dar o primeiro passo. Ele espera você provar que confia nele. Talvez você esteja olhando para um Rio Jordão agora. Aquele relacionamento que precisa ser restaurado, mas você não sabe como. Aquele negócio que precisa ser começado, mas você não tem todos os recursos. Aquela libertação que precisa acontecer, mas você já tentou tantas vezes. Aquela cura que você tanto precisa, mas já orou tanto e nada aconteceu. E Deus está dizendo: entre no rio, molhe os pés, dê o primeiro passo, tome a decisão, faça a sua parte, e eu vou fazer o que só eu posso fazer. Porque sabe qual é o problema? A gente quer ver o mar aberto antes de começar a caminhar. A gente quer ter todas as respostas antes de obedecer. A gente quer ter certeza absoluta antes de confiar. Mas a fé não funciona assim. A fé é dar o passo mesmo sem ver o chão. É entrar no rio mesmo sem saber se vai abrir. É obedecer mesmo quando não faz sentido. E quando você faz isso, quando você realmente confia, quando você age na fé, é aí que Deus age. É aí que o impossível acontece. É aí que o rio se abre. É aí que você passa para o outro lado. E é aí que você ergue o memorial e diz: olha o que Deus fez. Eu estava preso, eu estava sem saída, eu estava afogando, mas Deus abriu o caminho. Depois de atravessar o Jordão, o povo de Israel acampou em Gilgal, e na frente deles estava Jericó, a primeira cidade que eles tinham que conquistar. Mas Jericó não era qualquer cidade, era uma fortaleza. Tinha muralhas imensas, com mais de 7 metros de espessura e quase 20 metros de altura. Muralhas que haviam sido construídas para nunca serem derrubadas. Muralhas que zombavam de qualquer tentativa de invasão. E o povo de Israel não tinha arietes, não tinha catapultas, não tinha equipamento de guerra sofisticado. Eles eram um povo de ex-escravos, cansados de 40 anos de deserto, olhando para muralhas que pareciam invencíveis. E foi nesse momento que Deus revelou a estratégia. E olha, não era uma estratégia militar normal. Não era: vamos atacar aqui, ou vamos cercar a cidade e cortar os suprimentos. Deus disse: vocês vão marchar ao redor da cidade, em silêncio, uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão marchar 7 vezes, e depois vão gritar, e as muralhas vão cair. Imagina o que os soldados de Jericó devem ter pensado quando viram aquilo. Um povo marchando em volta da cidade, em silêncio, sem atacar, sem fazer nada. Devem ter rido, devem ter zombado, devem ter pensado: esses caras são loucos, acham que vão derrubar nossas muralhas marchando? E imagina também o que alguns israelitas devem ter pensado: Josué, você tem certeza que ouviu Deus direito? Isso não faz sentido nenhum. A gente podia estar planejando um ataque de verdade, a gente podia estar fazendo algo produtivo. Mas marchar? Mas Josué não estava preocupado com o que fazia sentido. Ele estava preocupado em obedecer a Deus, porque ele já tinha aprendido uma coisa: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E quando Deus dá uma ordem, por mais estranha que pareça, é melhor obedecer. Então eles marcharam. 1º dia, 2º dia, 3º dia, e nada acontecia. As muralhas continuavam lá,
fortes, intactas, zombando deles. E a cada dia que passava, a tensão aumentava. A dúvida sussurrava: será que vai funcionar? Será que não estamos perdendo tempo? Será que Deus realmente vai agir? Mas eles continuaram. 4º dia, 5º dia, 6º dia. E então chegou o 7º dia. Eles acordaram cedo e começaram a marchar. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. E na 7ª volta Josué deu a ordem: gritem, porque o Senhor lhes deu a cidade. E eles gritaram, um grito de fé, um grito de guerra, um grito de vitória. E as muralhas que pareciam indestrutíveis, que haviam resistido a gerações de ataques, que eram o orgulho e a segurança de Jericó, desabaram, simplesmente desabaram. Não porque Israel tinha armas poderosas, não porque tinha uma estratégia militar genial, mas porque Deus honra quem o obedece, mesmo quando a obediência parece loucura aos olhos humanos. E quando as muralhas caíram, o povo de Israel entrou e conquistou a cidade. A primeira vitória na terra prometida. O primeiro cumprimento da promessa que Deus havia feito há mais de 40 anos. E Josué ergueu outro memorial, outro testemunho do poder de Deus. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta. Quais são as muralhas de Jericó na sua vida? Quais são aquelas fortalezas que parecem inabaláveis? Aquele vício que te domina há anos, aquela depressão que te sufoca todas as manhãs, aquela ansiedade que não te deixa dormir, aquele medo que te paralisa, aquela mágoa que corrói teu coração, aquele padrão familiar de fracasso que parece uma maldição, aquele relacionamento destruído que parece impossível de restaurar. Essas muralhas zombam de você todos os dias. Elas dizem: você nunca vai conseguir derrubar a gente. Você é fraco demais. Você tentou tantas vezes e fracassou. Você nasceu para ser derrotado. Talvez você tenha estado nisso. Talvez você tenha se acostumado com essas muralhas. Talvez você tenha desistido de lutar. Mas Deus está dizendo hoje: essas muralhas vão cair. Não no seu tempo, não do seu jeito, mas vão cair. Porque eu sou o Deus que derruba muralhas, eu sou o Deus que abre mares, eu sou o Deus que ressuscita mortos, eu sou o Deus que faz o impossível. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa marchar, você precisa obedecer, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando os outros zombam, mesmo quando a dúvida sussurra. Você precisa continuar marchando, porque veja o que aconteceu em Jericó. As muralhas não caíram no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Elas caíram no 7º dia, depois da 7ª volta, depois do grito de fé. E muita gente desiste no 6º dia. Muita gente desiste na 6ª volta. Muita gente está a um passo da vitória e desiste porque está cansada, porque está duvidando, porque acha que nada vai mudar. Mas não você. Você vai continuar marchando, você vai continuar orando, você vai continuar jejuando, você vai continuar declarando, você vai continuar confiando, porque o seu 7º dia está chegando, a sua 7ª volta está chegando. E quando você gritar aquele grito de fé, quando você declarar com autoridade, em nome de Jesus, essas muralhas vão cair. Elas vão cair, e você vai entrar na tua promessa, e você vai testemunhar, e você vai libertar outras pessoas que estão presas atrás das mesmas muralhas. Mas tem algo que aconteceu antes das muralhas de Jericó caírem que poucos prestam atenção. Tem um versículo em Josué 5, 13 e 14 que diz: estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: és ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Percebe o tágino que aconteceu aqui.
Josué teve um encontro sobrenatural. Ele viu um guerreiro celestial. E a primeira pergunta que ele fez foi: você é nosso aliado ou nosso inimigo? E a resposta foi surpreendente: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. O que esse guerreiro celestial estava dizendo é: essa batalha não é sobre você versus os cananeus. Essa batalha é de Deus. E você só precisa se posicionar do lado certo. E então ele disse algo profundo para Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. As mesmas palavras que Deus havia dito para Moisés na sarça ardente. As mesmas palavras que marcaram o início da libertação de Israel. E agora, Deus estava dizendo de novo para Josué: tire as sandálias. Humilhe-se, reconheça que essa vitória vai ser sua, vai ser minha. E Josué tirou as sandálias. Ele se prostrou, ele adorou. E foi ali, naquele momento de rendição, de humildade, de adoração, que a estratégia para derrubar Jericó foi revelada. Porque veja bem, a vitória não começa no campo de batalha. A vitória começa no altar. Ela não começa quando você vai para a guerra. Ela começa quando você se prostra diante de Deus. Ela não começa quando você luta. Ela começa quando você adora. E hoje, antes de você tentar derrubar qualquer muralha, antes de você tentar vencer qualquer gigante, antes de você tentar conquistar qualquer promessa, você precisa fazer o que Josué fez. Você precisa tirar as sandálias. Você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer que, sem Deus, você não é nada. Que sem a presença dele, você não vai conseguir. Que sem a unção dele, você vai ser derrotado. Porque tem muita gente tentando vencer batalhas na carne, tentando derrubar muralhas com força humana, tentando conquistar vitórias com estratégias terrenas. E por isso estão fracassando, por isso estão cansados, por isso estão desistindo. Mas quando você entende que a batalha é de Deus, quando você entende que você só precisa obedecer, quando você entende que a vitória já foi decretada no mundo espiritual e você só precisa se alinhar com o que Deus já determinou, tudo muda. E tem outra coisa importante aqui. Josué teve esse encontro sozinho. Não foi na frente do povo. Não foi num momento público, foi num momento privado, de intimidade, de busca. E é nesses momentos privados, quando ninguém está vendo, quando não há câmeras, quando não há plateia, que Deus revela seus segredos, que Ele dá as estratégias, que Ele derruba as muralhas que ninguém mais vê, as muralhas internas, do orgulho, da autossuficiência, do medo, da incredulidade. Porque a verdade é essa: antes de Deus derrubar as muralhas de Jericó, Ele precisava derrubar as muralhas dentro de Josué. As muralhas do medo de não ser aceito como líder. As muralhas da dúvida de não ser capaz. As muralhas da comparação com Moisés. E foi naquele encontro, naquela adoração, naquela rendição, que essas muralhas internas desabaram. E talvez seja isso que Deus precisa fazer em você agora. Talvez antes de Ele derrubar as muralhas externas, Ele precisa derrubar as muralhas internas. Aquelas muralhas de autossabotagem, de baixa autoestima, de complexo de inferioridade, de mágoa não resolvida, de traumas não curados. E Ele só vai fazer isso quando você se render. Quando você tirar as sandálias, quando você parar de tentar ser forte e reconhecer que você precisa dele. Depois de conquistar Jericó, Josué liderou o povo em várias outras batalhas. E teve uma batalha em especial que foi diferente de todas as outras. Foi a batalha contra uma coligação de 5 reis que se uniram para destruir Israel. 5 exércitos contra um. Uma batalha humanamente impossível de vencer. E no meio da batalha, algo extraordinário aconteceu. Os inimigos estavam fugindo, Israel estava vencendo, mas o sol estava se pondo, e se a noite caísse, os inimigos escapariam, se reagrupariam e voltariam mais fortes. Josué precisava de mais tempo, mas não havia tempo.
E então, ele fez algo que nunca ninguém havia feito. Antes, ele orou uma oração ousada, ele orou uma oração impossível, ele orou uma oração que está registrada em Josué 10:12. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Ele mandou o sol parar. Não pediu, mandou, com autoridade, com fé, com ousadia. E sabe o que aconteceu? O versículo 13 diz: e o sol se deteve, e a lua parou, e o sol não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O sol parou, por quase 24 horas, um dia inteiro de luz extra, e Israel teve tempo de vencer completamente seus inimigos. E o versículo 14 conclui dizendo: e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim obedecido à voz de um homem. Percebe o que está escrito? O Senhor obedeceu à voz de um homem. Não foi Deus tomando a iniciativa, foi um homem orando com tanta fé, com tanta autoridade, com tanta ousadia, que Deus respondeu, que Deus alterou as leis da natureza, que Deus parou o universo para dar vitória ao seu povo. E hoje eu preciso te perguntar: como você tem orado? Você tem orado orações tímidas, duvidosas, cheias de "se for da tua vontade"? Ou você tem orado com autoridade, declarando o que Deus já prometeu, exigindo o cumprimento da palavra? Porque tem uma diferença enorme entre pedir e decretar, entre suplicar e declarar, entre esperar que talvez Deus faça algo e profetizar com certeza que Ele vai fazer. E Josué podia fazer isso porque ele conhecia Deus. Ele não estava orando para um Deus distante, desconhecido. Ele estava orando para o Deus com quem ele tinha intimidade, para o Deus que ele havia visto abrir o Mar Vermelho, para o Deus que ele havia visto derrubar as muralhas de Jericó, para o Deus que havia prometido estar com ele por onde quer que andasse. E quando você tem esse nível de intimidade com Deus, quando você realmente conhece quem Ele é, quando você realmente confia no poder dele, você ora diferente. Você declara diferente, você profetiza diferente, porque você não está tentando convencer Deus de nada. Você está simplesmente alinhando sua boca com o que Ele já decretou no mundo espiritual. E talvez o que você precisa hoje não é de mais um dia normal. Talvez você precise de um dia em que o sol pare, dia em que o impossível aconteça, dia em que tudo mude, dia em que você vença todas as batalhas que tem tentado vencer há anos. E esse dia pode ser hoje, se você orar com fé, se você declarar com autoridade, se você acreditar que o mesmo Deus que parou o sol para Josué pode parar o que precisa ser parado na sua vida, pode acelerar o que precisa ser acelerado, pode abrir o que precisa ser aberto, pode fechar o que precisa ser fechado. Porque Deus não mudou, Ele continua sendo o Deus do impossível. Ele continua sendo o Deus que faz o que ninguém mais pode fazer. Ele continua sendo o Deus que responde orações ousadas, feitas por pessoas que realmente creem. Agora, depois de caminhar por toda essa história, eu preciso te dizer algo muito importante, algo que talvez seja a razão pela qual você clicou neste vídeo. Algo que o Espírito Santo quer que você entenda hoje. Você foi escolhido, não por acaso, não por sorte, mas propositalmente, intencionalmente, especificamente. Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. Ele te escolheu quando você ainda era apenas um projeto. Ele te escolheu sabendo de todas as dores que você ia enfrentar, de todos os traumas que você ia carregar, de todas as batalhas que você ia ter que lutar. E sabe por que Ele te escolheu? Porque Ele viu algo em você que ninguém viu. Ele viu um guerreiro, Ele viu um vencedor, Ele viu alguém que mesmo quebrado, mesmo ferido, mesmo cicatrizado, se levantaria. Alguém que não desistiria, alguém que, contra todas as probabilidades, continuaria acreditando. Você foi escolhido porque você tem algo dentro de você que ameaça o reino das trevas. Você tem uma unção que o inimigo tenta destruir desde que você era criança. Você tem um propósito tão grande, tão poderoso,
tão transformador que o inverno inteiro se organizou para tentar te impedir. E por isso, sua vida foi tão difícil. Por isso você passou por coisas que ninguém deveria passar. Por isso você carrega dores que ninguém vê. Porque o inimigo sabia que se você descobrisse quem você realmente é, se você descobrisse o poder que você carrega, se você descobrisse a autoridade que Deus te deu, seria o fim dele. Por isso ele tentou te matar quando você era pequeno. Por isso ele tentou te destruir na adolescência. Por isso ele colocou pessoas na sua vida para te machucar, para te rejeitar, para te fazer acreditar que você não vale nada. Porque se você acreditasse nisso, se você vivesse como vítima, se você morresse sem cumprir seu propósito, seria uma vitória para ele. Mas você não morreu. Você está aqui. Você sobreviveu. Você superou. E agora chegou a hora de você entender o porquê. Chegou a hora de você parar de se ver como vítima e começar a se ver como vencedor. Chegou a hora de você parar de viver na defensiva e começar a viver na ofensiva. Chegou a hora de você parar de apenas sobreviver e começar a conquistar. Porque você foi escolhido para uma vitória épica. Não uma vitória comum, pequena, medíocre, mas uma vitória que vai fazer história. Uma vitória que vai libertar sua geração. Uma vitória que vai quebrar maldições familiares. Uma vitória que vai abrir portas que estavam fechadas há décadas. Uma vitória que vai ser testemunho vivo do poder de Deus. E essa vitória já foi decretada. Ela não está no futuro distante. Ela está sendo liberada agora. Enquanto você assiste a este vídeo, enquanto algo dentro de você está sendo despertado, restaurado, ativado, porque tem uma guerra acontecendo no mundo espiritual agora, e você não é espectador. Você é o protagonista. Você é aquele por quem a batalha está sendo travada. Você é aquele que o céu inteiro está torcendo para ver vencer. Você é aquele que os anjos foram enviados para proteger, para fortalecer, para guiar. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para você. E eu quero que você responda com sinceridade no seu coração. Você acredita nisso? Você realmente acredita que foi escolhido? Ou você ainda está deixando a voz do passado, a voz da rejeição, a voz do medo, controlar o seu futuro? Porque se você ainda não acredita, o inimigo já ganhou. Mas se algo dentro de você, por menor que seja, ainda tem um resquício de fé, ainda tem uma fagulha de esperança, ainda tem um desejo de acreditar, então Deus pode fazer algo poderoso. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se você sentiu um aperto no peito, se você sentiu que essa mensagem era exatamente o que você precisava ouvir hoje, se você sentiu que não foi coincidência você estar aqui agora, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu fui escolhido. Não é apenas uma frase, é uma declaração de fé. É você dizendo para o mundo espiritual: eu aceito o chamado, eu aceito a vitória, eu aceito ser usado por Deus. E quando você declara isso, quando você profetiza isso sobre a sua própria vida, coisas começam a se mover no mundo invisível. E se inscreve neste canal, porque essa mensagem precisa chegar em mais pessoas. Precisa chegar naquele amigo que está pensando em desistir, naquela mãe que está cansada de lutar, naquele jovem que acha que não tem futuro, naquela pessoa que está no fundo do poço achando que não há mais saída. Compartilha esse vídeo, porque talvez você tenha sido escolhido não só para receber essa palavra, mas para ser o canal que vai levar ela para alguém que está à beira da desistência. Josué liderou o povo de Israel por muitos anos. Ele conquistou cidades, derrotou reis, dividiu a terra entre as tribos, cumpriu tudo o que Deus havia mandado ele fazer. E quando ele já estava velho, com mais de 100 anos, ele reuniu todo o povo uma última vez. E ele fez um discurso final, um discurso que está registrado em Josué 23 e 24. E nesse discurso, ele relembra tudo o que Deus fez. Ele relembra a libertação do Egito,
a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, a travessia do Jordão, a queda de Jericó, o dia em que o sol parou, todas as vitórias, todos os milagres, todas as promessas cumpridas. E então ele diz algo poderoso em Josué 23:14. Eis que hoje vou pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou, nenhuma só promessa falhou, nenhuma. Tudo o que Deus prometeu ele cumpriu, mesmo quando parecia impossível, mesmo quando demorou 40 anos, mesmo quando teve que atravessar desertos, mares, rios, batalhas, mas no final tudo se cumpriu. E Josué podia dizer isso porque ele viveu tempo suficiente para ver. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele não morreu no deserto como a geração anterior. Ele perseverou, ele confiou, ele obedeceu. E por isso ele viu com os próprios olhos o cumprimento de cada palavra que Deus havia falado. E hoje Deus está te dizendo a mesma coisa. Nenhuma promessa que ele fez para você vai cair no chão. Aquela profecia que você recebeu anos atrás e que parece que nunca vai se cumprir. Aquele sonho que Deus colocou no seu coração, mas que parece distante demais. Aquela visão que você teve, mas que foi sufocada pelas circunstâncias. Aquela palavra que você ouviu, mas que foi esquecida com o tempo. Deus está dizendo: não esqueci, não mudei de ideia, não desisti de você, e tudo vai se cumprir. No tempo certo, do jeito certo, da forma mais gloriosa possível. Mas você precisa fazer o que Josué fez. Você precisa perseverar. Você precisa continuar confiando mesmo quando demora. Você precisa continuar obedecendo mesmo quando não vê resultados imediatos. Você precisa continuar declarando mesmo quando tudo diz o contrário, porque as promessas de Deus não têm prazo de validade. Elas não expiram, elas não são canceladas, elas apenas esperam o momento perfeito para se manifestarem. E depois de relembrar todas as vitórias, Josué faz uma última declaração. Uma declaração que se tornou uma das mais famosas da Bíblia. Josué 24:15. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Percebe o que ele está dizendo? Não importa o que os outros escolham, não importa se todo mundo desistir, não importa se ninguém mais acreditar, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Era uma decisão. Não era baseada em sentimentos, não era baseada em circunstâncias. Era uma escolha firme, inabalável, definitiva. E essa é a escolha que está diante de você agora. Você pode continuar vivendo do jeito que tem vivido, pode continuar duvidando, reclamando, desistindo, ou você pode fazer como Josué, pode tomar uma decisão hoje, pode dizer: não importa o que aconteça, eu vou servir a Deus, não importa quanto demore, eu vou confiar, não importa quantas batalhas eu tenha que enfrentar, eu vou vencer, porque eu fui escolhido, e Deus não erra nas suas escolhas. Josué morreu aos 110 anos de idade. E o versículo final do livro de Josué diz algo lindo. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que tinham experimentado toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Percebe o legado que Josué deixou? Não foi apenas um legado de vitórias militares. Foi um legado de fé, um legado de obediência, um legado de confiança em Deus. E esse legado continuou mesmo depois da morte dele. Porque quando você realmente vive o que prega, quando você realmente confia em Deus, quando você realmente cumpre seu propósito, você não deixa apenas memórias, você deixa um impacto eterno. E é isso que Deus quer fazer com você.
Ele não te escolheu apenas para você ser abençoado. Ele te escolheu para você ser uma bênção, para você impactar sua família, para você transformar sua geração, para você deixar um legado que vai continuar mesmo quando você não estiver mais aqui. Mas para isso acontecer, você precisa parar de viver como se fosse comum. Você precisa parar de se contentar com mediocridade. Você precisa entender que há um propósito gigante sobre a sua vida e que cada dia que você desperdiça, cada dia que você vive na incredulidade, cada dia que você deixa o medo te paralisar, é um dia a menos para você cumprir o que Deus te chamou para fazer. Então, levanta, agora, neste momento, não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir pronto, porque você nunca vai se sentir pronto. Josué não estava pronto quando Deus o chamou. Moisés não estava pronto. Davi não estava pronto. Ninguém está pronto, mas Deus capacita quem Ele chama, e Ele está te chamando agora para sair da zona de conforto, para enfrentar os gigantes, para derrubar as muralhas, para atravessar os rios, para conquistar a terra prometida, para viver a vitória épica que Ele já decretou sobre a sua vida. Não é sobre você ser perfeito, é sobre você ser obediente. Não é sobre você não ter medo, é sobre você confiar apesar do medo. Não é sobre você ter todas as respostas, é sobre você dar o próximo passo, mesmo sem entender o caminho completo. Porque a verdade é essa: Deus não escolheu você por acaso. Ele escolheu você porque sabia que você ia vencer. Ele escolheu você porque sabia que, não importa quantas vezes você caísse, você ia se levantar. Ele escolheu você porque viu algo em você que o próprio inimigo viu e tentou destruir. Mas o inimigo falhou. Você está aqui. Você está de pé. Você está vivo. E isso significa uma coisa: a sua história não acabou. O seu propósito ainda não foi cumprido. A sua vitória ainda está por vir. E ela vai vir. Você vai olhar para trás e vai entender tudo. Você vai entender por que passou por aquilo. Por que a dor foi tão grande? Por que a espera foi tão longa? Por que a batalha foi tão difícil? Porque tudo isso estava te preparando para carregar uma glória que você não suportaria sem ter sido forjado no fogo. Agora, antes de terminar, eu preciso que você faça algo comigo. Levanta a mão onde você estiver. Na sua casa, no seu quarto, no seu carro, no trabalho. Levanta a mão e repete comigo em voz alta: eu fui escolhido, eu fui separado, eu fui ungido e eu vou vencer. Não porque sou forte, mas porque o meu Deus é forte. Não porque sou capaz, mas porque Ele me capacita. Não porque mereço, mas porque Ele me amou primeiro. E eu declaro que toda muralha na minha vida vai cair, todo gigante vai ser derrotado, todo mar vai se abrir, todo rio vai parar, e eu vou entrar na minha terra prometida, em nome de Jesus. Amém. Se você declarou isso com fé, se você realmente acreditou, então já aconteceu. No mundo espiritual, a vitória já foi liberada. Agora é só questão de tempo até você ver com os olhos naturais o que já foi decretado no sobrenatural. Deixa aqui nos comentários: eu fui escolhido, e conta para mim qual é a muralha que Deus vai derrubar na sua vida. Porque quando você declara, quando você profetiza, quando você compartilha, você está ativo. E a fé move montanhas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma palavra poderosa, uma mensagem que pode transformar a sua vida. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que foi escolhido, com alguém que está pensando em desistir, com alguém que perdeu a esperança. Porque talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para salvar uma vida hoje. Deus te escolheu. E quando Deus escolhe alguém, Ele não erra. Ele não muda de ideia. Ele não desiste. E a tua vitória épica já começou. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Ele te fortaleça. Que Ele te use. E que você viva cada dia. Sabe, você não é comum. Você não é apenas mais um.
Você é escolhido, você é separado, você é um guerreiro do Deus vivo e a sua história ainda está sendo escrita e o final vai ser glorioso.